Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para este sábado, né? Santo Sábado do Senhor, conforme contempla lá no livro de Êxodo e no livro também de Deuteronômio, né? Veja bem, nós estamos então no Evangelho segundo Marcos. Vimos a negação de Pedro sobre Jesus lá no capítulo 14. E agora o capítulo 15 começa com Jesus perante Pilatos, né? E logo de manhã os principais sacerdotes reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, né? E Pilatos é um verso muito conhecido, né? O 2 do capítulo 15. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo lhe disse: Tu dizes isto, né? Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia, né? Aí Jesus é condenado à morte. Me chama a atenção aqui o versículo 11, né? O versículo 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que eles soltassem antes Barrabás, né? Porque tinha lá, quando apresentou quando apresentou os criminosos, né? E Jesus estava no meio deles, né? Eles sempre libertavam um prisioneiro, né? Na festa, né? E qualquer que o povo desejasse, né? E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que eu vos liberte, o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Então Pilatos sabia, falou assim: estou entregando Jesus, esse homem aqui, mas é por inveja, né? E fez a pergunta, né? Mas olha o versículo 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltassem antes Barrabás, né? E Pilatos respondendo, lhes disse novamente: Então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritavam novamente: Crucifica-o. Olha o versículo 11, né? Mas os principais sacerdotes, eu te pergunto, quem é o sacerdote da sua casa? Né? Quem é o sacerdote da sua casa? Quem é o sacerdote da minha casa? Sou eu, né? A cegueira nos leva a fazer o trabalho de Satanás, crendo que é para Deus. Entendeu? A cegueira espiritual, lógico, nos leva a fazer o trabalho de Satanás, crendo que é para Deus. Digo-vos agora que deveis ter iluminação divina. Nós devemos buscar a iluminação divina para não errarmos. Se não buscardes isso, Satanás hasteará a sua bandeira infernal direto em vossas casas, na minha casa, nas nossas casas. E a sereis cegados quanto à verdadeira natureza de seus enganos, chegando a reverenciá-lo como a bandeira de Cristo. O engano, né? A Bíblia diz, mais à frente nós vamos ver isso, né? Que, se possível, vai enganar até os escolhidos, os eleitos, né? Depois nós vamos repassar isso mais à frente, tá certo? Então, olha que coisa impressionante, né? Se não buscardes isso, ou quê? Se não buscardes iluminação divina, nós vamos cair nas armadilhas de Satanás. E o pior, a nossa família também, vai junto, né? E aí vem os soldados zombam de Jesus e vem a crucificação propriamente dita, né? A partir do versículo 21, né? Então tem toda a história e
valia a pena você, como eu digo, né? A gente faz um resumo aqui, vale a pena você ler o capítulo, estudar o capítulo, né? E era a hora terceira e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores ele foi contado. Então já havia uma profecia lá de trás, nós já falamos sobre isso, muito interessante. Aí tem a morte de Jesus, a hora nona, Jesus gritou em alta voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: meu Deus, por que tu me abandonastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo em sua cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. O desafio, Então, é um conceito infernal que apoderou daquele povo, Vem o sepultamento de Jesus, e aqui nós temos também um fato muito, muito interessante, Porque chegada a tarde, pois era o dia da preparação. O que é o dia da preparação? Preparação para quê? Para o sábado, Então, sexta-feira, o dia antes do sabá. José de Arimateia, um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Bem, então, como eu disse, Cristo, ele descansou na tumba no dia de sábado. Já refletiu sobre isso, A gente, quando os seres santos da terra e do céu estavam ativos na manhã do primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo, ele saiu da sepultura para renovar sua obra de ensinar seus discípulos. Ou seja, até na morte, Cristo descansou no sábado. E isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. E aí vamos para o último capítulo, que é o capítulo 16, que vai falar da ressurreição de Jesus, o último capítulo, obviamente, do Evangelho segundo Marcos, E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora colocado, o sepultamento de Jesus, Então, é importante. E nós vamos ver isso no próximo, que Jesus observou o sábado na morte. Ele descansou na tumba no dia de sábado. Vai ser logo no início do capítulo 16 que nós vamos ver nesse domingo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.